Olá, minhas amigas, meus amigos, companheiros e companheiras, quem é espírita, quem não é espírita, possam se inscrever no canal, assistir, compartilhar, dar o like, como uma das companheiras aqui falou, dar o like, tá bom? Que possa ser esclarecedora cada palestra dessa que vocês estiverem ouvindo. Que possa Jesus nos iluminar e nos conduzir hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Que as bênçãos do nosso Mestre Jesus estejam conosco, nos iluminando na casa, nos trabalhos de hoje. Iniciaremos com a lição do livro de Chico Xavier, intuído pelo Espírito Emmanuel. O livro é o Pão Nosso, a lição é a vinha. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-eis o que for justo. E eles foram, em Mateus capítulo 20, versículo 4. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vagando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos. E aí assistimos à transformação das criaturas que, de existência a existência, se lhe integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Essa essência designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vives sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio? Trabalha para o bem geral mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Como falou muito, né, essa lição, veio nos dizer do nosso planeta Terra, que é a vinha de Jesus, porque Jesus é o engenheiro que montou o nosso planeta. E desde antes dele passar por aqui, ele já governa. A Terra não está desgovernada, ela tem o direcionamento do nosso bondoso Mestre Jesus. Diz ainda mais a lição, que se a gente passa por aqui e não trabalha, não está evoluindo, porque aqui é a nossa escola, a nossa evolução. E sem evolução, a gente vai estar passando por aqui, né? Que ainda está dizendo qual é o trabalho? O trabalho que nós viemos já com ele determinado na reencarnação. Outro exemplo muito bom que nos deu a lição aqui, que nada aqui a gente passa
por um acaso. A gente já teve muita existência, está aqui dizendo, temos outras, cuja o único objetivo é a evolução espiritual, o evoluir para o bom caminho. E qual é o trabalho que nós devemos fazer? Está bem aqui no finalzinho, bem explicado. Trabalha para o bem geral, porque o Senhor concedeu a cada cooperador um material conveniente e justo. Então, é o exemplo do que Jesus nos deixou quando esteve por aqui, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Praticar a caridade. Sem caridade não há salvação. Vamos continuar com os nossos corações tranquilos, acalmar nossos pensamentos, voltarmos para Jesus, nosso grande mestre, lavando os pés de seus discípulos, a um dos exemplos de humildade e trabalho que ele nos deixou, e que disse que onde estivesse um ou mais em seu nome, que ali o Senhor estaria. Temos, Senhor, a certeza que o Senhor está aqui conosco, em nossos corações, em nossos diálogos, em nossos estudos, e queremos te agradecer, louvar e bendizer pela plenitude de sua obra, por permitir, Senhor, que poderemos estar aqui hoje, em teu santo nome, pedindo que derrame sobre nós as luzes fluidificadoras, as bênçãos de paz, de amor que nós precisamos. Esteja, Senhor, junto de nossos familiares, em nossos lares, derramando a cada um o seu amor, a sua paz, a sua proteção. Esteja presente em nossos livros de orações, atendendo a cada pedido ali colocado. Derrame os remédios, Pai amado, para a fluidificação de nossas águas, e que nelas sejam colocado o remédio que cada um precisar. Fique conosco nesse pronto-socorro espiritual, para que nessa paz, nessa harmonia, possamos aprender mais em teu santo nome, evoluir, pois estamos aqui na tua vinha, o planeta Terra, e estamos, Senhor, contigo hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Queremos parabenizar todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que estão proporcionando a cada um de nós em particular oportunidade feliz para valorizar a doutrina dos Espíritos. Nós queremos também reconhecer a presença dos Espíritos benfeitores, entre eles nossos anjos de guarda e outros amparadores. Tem um número tão grande de pessoas representativas entre nós, sem exceção, cada um. Eu tenho desde aí destacando a presença de um ex-aluno dos mais brilhantes que tive na minha caminhada pela educação, que é o Cláudio Dubiani Rezende, um antigo fundador da nossa querida Paranaíta. E não vou citar mais nomes, porque são todos assim dignos do nosso louvor, da nossa amizade, do nosso carinho. E aí nós vamos dar continuidade à nossa reunião, como fazemos sempre, o Livro dos Espíritos. Nós temos espaço em todas as nossas reuniões aqui na casa,
o tempo destinado à propagação desse livro, enaltecendo que ele é o sustentáculo da alcandorada doutrina dos Espíritos. E nós estamos nessa jornada, a gente pega da questão número 1, vai até 1018, depois retorna. Dessa jornada nós estamos na questão 715, que está falando do livro terceiro. Ele é um livro contendo 4 livros: Causa Primária, depois Vida Espírita, As Leis Naturais e a 4ª, Esperança e Consolações. Então a questão está falando do necessário e supérfluo. É feita a pergunta, o Kardec formulava as questões e os espíritos respondiam. Então ele faz essa pergunta: como pode o homem conhecer o limite do necessário? A resposta: aquele que é sábio o conhece por intuição. Muitos só conhecem à custa de suas próprias experiências. Aí vem na sequência a questão 716, tratando do mesmo assunto, necessário e supérfluo para nós na vida. A natureza não traçou o livre limite de nossas necessidades por meio da própria organização física para ele? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades por meio da própria organização que lhe deu, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. Então nós muitas vezes abusamos dos nossos poderes que nos são outorgados pela natureza, malversando o tempo. E nós somos influenciados, nós particularmente aqui no Ocidente, no nosso país, nós somos influenciados pela mídia. A televisão nega a própria vida e cria aquela necessidade supérflua. Desde criancinha, a pessoa está querendo possuir, gastar, e aí está valorizando o supérfluo e muitas vezes esquecendo do necessário. O Cristo ensina que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o restante ser-lhe-á dado por acréscimo. E agora nós vamos reunir nosso melhor carinho, nossa melhor atenção, nossa melhor gratidão para receber uma grande e valorosa espírita que abraçou a doutrina dos espíritos e está florescendo lá em Paranaíta, esparzindo luz entre nós aqui nessa noite memorável. Vamos abraçá-la e receber com carinho, desejando que o Filho de Deus, Senhor Jesus, o grande engenheiro, conforme Dona Clarice acabou de falar, esteja conosco então, iluminando, inspirando a nossa palestrante e cada um de nós, para que a compreensão flua naturalmente, sendo benéfica a todos, também estendendo às famílias de cada um, os lares de cada um daqueles presentes. Muito obrigado. Queridos irmãos e queridas irmãs de Ideal Espírita, que um amigo inseparável de todas as horas, de todos os momentos, que é o nosso Mestre Jesus, que Ele possa nos envolver na sua imensa e inesgotável paz. É uma alegria muito grande retornar a esta casa espírita, esta casa de luz que ilumina a consciência há tantos anos. Eu não vou conseguir falar de pé, porque estou com um probleminha aqui na minha perna direita,
Então eu terei que falar sentada. Mas eu espero que a mensagem chegue nos corações de cada um de nós. E a nossa fala de hoje vai ser em cima de uma palestra de Jorge Elahá. Ele é de Rondônia e a palestra é intitulada Os 5 Sustos Após a Morte. Então eu sugiro que vocês, quando tiverem um tempinho, vá lá no YouTube, digitem Jorge Elahá, Os 5 Sustos Após a Morte, e nós vamos descobrir quais são esses 5 sustos. É claro que na palestra do nosso irmão Jorge, tem muito mais detalhes do que eu vou falar aqui hoje, que não dava para pegar a palestra dele em 1h e 15 minutos, tá? Então a nossa não vai ser isso tudo, não, vai ser só 2 horas. Não, vai ser menos, com certeza. Nós temos que ir até 8h45, né? E depois nós teremos o passe. Então eu vou me sentar, que eu sinto mais segurança sentada. Apesar de nós termos muitos livros que nos falam da vida espiritual, que a vida continua, muitos de nós vamos chegar do outro lado da vida e vamos nos deparar com o primeiro grande susto, que é saber que a vida continua. Nós vamos sair do corpo e a vida vai continuar. Imagine vocês, uma pessoa que aqui na Terra é muito materialista e pensa que morreu, acabou. E nós sabemos que morreu, não acabou. Que a alma vai continuar vivendo. Então esse será o grande susto para a maioria de nós, sair do corpo e saber que a vida vai continuar. E nós vamos continuar sendo nós mesmos, os nossos defeitos e com as nossas qualidades. Imagina aquela pessoa que só pensou na vida material. Ela vai sair do corpo e ela vai achar, não, acabou a vida, para mim acabou. E nós sabemos que a vida não começa no berço e muito menos termina no túmulo. Imagine para essas pessoas que não acreditam na vida espiritual o susto que elas vão levar em saber que a vida vai continuar e que nós continuaremos com os nossos defeitos e também com as nossas qualidades. Por isso que nós temos que pensar muito na vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Eu li um livro que contava a história de um senhor que ele tinha muitas fazendas. E é claro, todo mundo vai desencarnar um dia e não vai levar nada daqui que for de uso do corpo, só vai levar daqui o que for de uso da alma. E esse senhor, ele ia todos os dias para a fazenda e ele se desesperava porque ele via os filhos e os netos dilapidando todo o seu patrimônio. Todo o seu patrimônio entre aspas, né? Porque tudo que for de uso do corpo não é nosso, nós não vamos levar. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos apenas usufrutuários. Então, o que é que nós vamos levar daqui? As qualidades, boas ou más, as nossas qualidades e os nossos vícios, os conhecimentos. Isso vai nos acompanhar. E as nossas qualidades vão nos servir muito mais, às vezes, lá no mundo espiritual do que aqui na Terra. E nós vamos continuar evoluindo no mundo espiritual também. É claro que a gente vai pôr em prática tudo aquilo que a gente aprende no mundo espiritual, a gente põe em prática aqui. Mas nós continuamos evoluindo também no mundo espiritual e estudando. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, acho que é a 230, que fala que às vezes em espírito nós estamos fazendo um estudo e que o espírito absorve melhor esse estudo enquanto está no mundo espiritual. Então, às vezes nós prolongamos o nosso retorno a uma nova encarnação devido a esse estudo que nós estamos realizando no mundo espiritual. Aí depois chega o dia que a gente tem que voltar e pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos ainda no mundo espiritual. Então, o primeiro grande susto que nós vamos ter é de saber que a vida continua. Graças a Deus que a vida não acaba com a morte, né? Porque se acabasse com a morte, seria um bom negócio para quem é ruim, para quem é maldoso, e um péssimo negócio para quem é uma pessoa boa, porque aí tanto faz eu fazer o bem ou fazer o mal, se a gente não tivesse que prestar conta dos nossos próprios atos. Então, o primeiro grande susto é a gente saber que a vida continua. E o segundo grande susto é nós descobrirmos que não somos almas evoluídas. É perceber que nós não éramos tão bons quanto nós pensávamos que éramos. Então a gente vai descobrir que nós não somos almas ainda muito evoluídas, que somos ainda muito imperfeitos
Eu vou descobrir que eu não fui a mãe maravilhosa que eu achei que eu fui pelas minhas 2 filhas. Que nessa encarnação eu fui premiada com 2 joias, 2 verdadeiras joias, que são as minhas filhas. E agora eu tenho um neto lindo, maravilhoso. Olha o nome do garoto, Mateus. Imagina a responsabilidade desse garotinho, né? Eu tenho para mim que ele vai ser o seguidor da Casa Espírita de Paranaíta, um futuro trabalhador da Casa Espírita. Eu, como não sou boba, já estou trabalhando isso com ele. Quando nós estamos sozinhas, eu e ele, sozinha entre aspas, né? Porque a gente nunca está sozinho, nós estamos sempre acompanhados. Eu converso com ele, fala, eu vou te ajudar, meu filho, a você ser um futuro trabalhador da Casa Espírita de Paranaíta. Então eu vou descobrir que eu não fui essa mãe tão maravilhosa quanto eu pensava que eu era. Eu vou descobrir que eu não fui a filha maravilhosa que eu pensava que era. Que eu não fui a irmã que eu pensava que eu era. Que eu não fui a amiga que eu pensava que eu era dos meus amigos. Porque às vezes nós somos relapsos, né? Gente, faz 1 ano e 1 mês e 1 dia que eu vim aqui. A última vez que eu vim aqui foi 5 de maio de 2022. 1 ano, né? 30 e 31 dias. Nós não podemos ficar tanto tempo assim sem nos ver. Não é verdade? Então a gente vai descobrir que a gente não é uma alma ainda tão evoluída. Mas nós estamos aqui para isso, para evoluir, para fazermos o nosso progresso. E eu quero falar da Odília Gonçalves. Esse relato está no livro Além da Morte. Essa Odília Gonçalves, ela foi diretora da Mansão do Caminho, trabalhou diretamente com o Divaldo Franco. Só que ela foi uma pessoa que ela só mandava, ela não fez com amor. Ela falava assim, já lavaram os lençóis? Já fizeram o almoço? Cadê os idosos? Já cuidaram das crianças? Ela só mandava. Ela mandava muito e amou muito pouco. Então hoje, no mundo espiritual, ela está se adaptando à sua nova realidade. Porque a gente às vezes vai chegar lá e vai ter uma decepção, né? Que a gente pensava que era muito bonzinho, a gente vai descobrir que não é tão boazinha assim, mas nós vamos evoluir. Aí o terceiro grande susto é a gente descobrir que não vai ter um tribunal de espíritos para nos julgar. Deus não vai estar lá com o livro da vida na mão e me questionando o que é que eu fiz de bom ou o que é que eu fiz de ruim aqui na Terra. Esse tribunal será a nossa própria consciência. Deus não vai nos perguntar o que é que nós tínhamos aqui na Terra, que cargo que nós ocupávamos aqui na Terra. Não, é a nossa própria consciência que vai nos perguntar quantas pessoas aqui que nós ajudamos, que nós levantamos, que nós conseguimos ajudá-las, pelo menos com uma boa oração. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho condições de fazer a caridade. Que a pessoa acha que fazer caridade é só pegar dinheiro, roupa, alimento. Mas a caridade está no Evangelho e você pode fazer de várias formas, em palavras, em pensamentos e em orações. É sermos indulgentes. O que é indulgência? É a gente ver o defeito do outro e não ficar a enumerá-los. Nós temos que ser indulgentes para com o próximo e severos para conosco mesmo. Então, se nós temos que olhar o defeito, vamos olhar o nosso defeito, não o defeito do nosso próximo. A nossa consciência, ela é como um ímã. Então, a nossa consciência, ela vai nos atrair tanto para o umbral quanto para as trevas. Porque de acordo com a nossa vivência, com o nosso padrão vibratório, pode ser que nós demos uma passada pelo umbral. Bom, nós não precisamos ter medo de ir para o umbral, porque nós já estamos no umbral. Porque o umbral grosso começa aqui mesmo, né? Então tem 2 notícias, uma boa e uma péssima. A boa é que nós não vamos. A péssima é porque nós já estamos no umbral. Porque o umbral grosso começa aqui mesmo. Depois vem o umbral médio, que é onde André Luiz ficou 8 anos. Né? Depois vem o umbral fino, que é onde está a colônia Nosso Lar. E depois vem a dimensão do amor fraterno, que é onde estava a mãe de André Luiz. Ainda falei isso ontem na Casa Espírita. A mãe de André Luiz estava nessa dimensão. Ela veio visitar o André Luiz lá na colônia Nosso Lar. E ela disse para ele, meu filho, eu vou retornar à Terra, vou me casar com seu pai novamente. E as 2 amantes que ele teve na encarnação anterior vão vir como nossas filhas. Olha o grau de elevação dela. Será que nós estamos preparados para isso? Eu acho que imperfeito como nós ainda somos, nós não estaríamos preparados para receber numa futura existência as amantes
do nosso esposo na existência anterior. E o André Luiz esteve 8 anos no umbral, e o pai dele também estava lá com as 2 amantes, só que eles não se encontraram, porque nós não temos ideia do tamanho do mundo espiritual e nem do umbral. É enorme, né? Quem já assistiu aquele filme, a novela Viagem, dá para ter uma noção do que é o umbral, né? E Nosso Lar também tem uma parte lá que passa, o filme Nosso Lar que passa uma parte do umbral. Até eu contei isso ontem também, de uma senhora que chegou do lado de fora do Nosso Lar e queria entrar lá na colônia Nosso Lar, porque ela achava que a colônia Nosso Lar era o céu que haviam prometido para ela enquanto ela estava encarnada aqui na Terra. Ela tinha sido aqui na Terra uma médica, e ela tinha feito 57 abortos. Então ela se encontrava ali no mundo espiritual toda suja, toda manchada, né? Das vidas que ela havia tirado aqui na Terra, porque o aborto é um crime contra um ser indefeso, né? E ela havia ajudado essas mães a fazerem um aborto e tirar a vida dos seus próprios filhos. Então ela também era culpada por esse crime, porque nós sabemos que o aborto é um crime covarde contra um ser indefeso, que não tem como se defender. E ela queria entrar na colônia Nosso Lar, buscando o céu que haviam prometido para ela. Aí a gente desencarna, descobre que não tem céu, né? Que nós vamos para onde nós tivermos de ir de acordo com o nosso grau de evolução, de acordo com o nosso padrão vibratório. É assim que a nossa consciência vai nos atrair tanto para o umbral, ou para as trevas, ou para uma colônia tipo Nosso Lar. Onde é que está escrita a lei de Deus? Que fiz uma anotação aqui nas minhas anotações. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. É a pergunta 621 de O Livro dos Espíritos. E na pergunta 614 fala assim que nós só somos infelizes porque nós nos afastamos da lei de Deus. Que o dia que nós vivermos dentro das leis de Deus, nós seremos felizes. E que a nossa fatalidade é ser feliz. Divaldo sempre fala isso, que a nossa fatalidade é ser feliz. É quando nós só seremos realmente felizes quando nós formos um espírito perfeito. Por enquanto, nós vamos viver a felicidade relativa, porque felicidade absoluta só quando nós chegarmos a ser um espírito puro. Mas nós temos uma medida de felicidade comum a todos nós aqui na Terra, como está aqui na pergunta 922 de O Livro dos Espíritos, que para a vida material, a posse do necessário, e a gente quer sempre mais e mais e mais. E para a vida moral, a vida do espírito, é a consciência tranquila e a fé no futuro. A nossa irmã leu uma mensagem linda, na vinha, né? Trabalhar na vinha do Senhor. E nós somos os trabalhadores da vinha do Senhor. Nós somos os trabalhadores, nós os espíritas, somos os trabalhadores da última hora, que é do mundo de provas e de expiações. E somos os trabalhadores da primeira hora do mundo de regeneração. Porque nós estamos nessa transição de um mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então nós podemos estar aqui na Terra desde que a Terra é um mundo primitivo. E segundo a ciência, o nosso planeta Terra ele tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. E a essa época o nosso querido Mestre Jesus já era o governador do planeta Terra. Então ele arquitetou todo esse planeta para que aqui nós viéssemos e vivêssemos e crescêssemos espiritualmente. Então nós podemos estar aqui na Terra desde que o mundo é um mundo primitivo e estamos evoluindo junto com o planeta, porque o planeta também evolui, tudo evolui. Só que a natureza não dá saltos, ela vai evoluindo lenta e progressivamente. E em cada posição social que nós estivermos, nós vamos evoluir. Nós vamos evoluir quando formos ricos, quando formos pobres. A prova da riqueza, ela é até mais difícil do que a prova da miséria, porque a riqueza, ela nos leva a todos os excessos de toda ordem. Assim como nós ora vamos vir mulher e ora vamos vir homem. Porque se nós viéssemos só mulher, nós saberíamos só o que sabem as mulheres. E se viéssemos só homens, saberíamos só o que sabem os homens.
E o espírito, para ser puro, ele tem que saber tudo o que sabem os homens e tudo o que sabem as mulheres. Como está na pergunta 200, os espíritos não têm sexo. O sexo depende da organização física. Então, ora nós vamos vir mulher e ora nós vamos vir homem, para que o espírito possa aprender tudo o que sabem os homens e tudo o que sabem as mulheres, para que nós cheguemos a ser um espírito perfeito. Então nós vamos passar, né, como eu já disse, pela prova da miséria, pela prova da riqueza, vamos nascer em outros países, poderemos na próxima encarnação nem nascermos mais no Brasil. O Jorge Elahá até fala assim, que na próxima existência nós poderemos não ser espíritas, mas eu quero escolher vir espírita, porque como espírita eu melhorei muito como pessoa, né? E a doutrina espírita, ela veio derrubar por terra duas ideias absurdas pregadas ao longo dos milênios. A primeira delas é a condenação eterna. A condenação eterna não existe, porque se ela existisse, Deus não seria perfeito. E Deus é perfeito em todos os seus atributos. E a outra ideia absurda que foi passada para nós ao longo de 2 milênios foi a crença nos demônios. O Espiritismo veio provar que esses demônios não existem, que nada mais são do que as almas dos homens perversos que ainda não se despojaram dos seus instintos materiais. Então não é porque nós vamos desencarnar e se eu sou uma pessoa boa, eu vou continuar boa. Mas se eu sou uma pessoa ruim, eu vou continuar uma pessoa ruim. Se nós somos trabalhadores, como nós somos trabalhadores, nós vamos continuar trabalhadores no mundo espiritual. Mas o espírito preguiçoso, ele vai continuar preguiçoso. Tem aquele que vai querer ficar dormindo até o dia do juízo final. Mas esse juízo final nunca vai existir, né? Porque esse juízo final depende da lei de progresso pela qual todos nós passamos e pelo livre-arbítrio que todos nós temos, né? Deus criou-nos todos iguais, simples e ignorantes. Deu a todos nós o mesmo ponto de partida. Não tínhamos conhecimento nem do bem e nem do mal. Criou-nos simples e ignorantes. Aí lá na pergunta 120, Allan Kardec fala assim, que nós passamos pela fieira do mal. E os benfeitores da humanidade, os que ditaram a doutrina, disseram que não, que nós passamos pela fieira da ignorância. Então, ignorante no sentido de não saber, de não conhecer. Todos no mesmo ponto de partida. Aí, a partir do momento que nós desenvolvemos a consciência, a inteligência, nós temos o livre-arbítrio. Aí Deus deixa que nós caminhemos com as nossas próprias pernas, porque lá no início das nossas primeiras encarnações, Deus vai nos guiando. Mas a partir do momento que nós desenvolvemos, então, a inteligência, a consciência, nós temos o livre-arbítrio, aí nós vamos caminhar de acordo com as nossas próprias pernas e de acordo com as nossas escolhas. E nada é por acaso. Não existe o acaso nas soberanas leis de Deus. Tudo que nos acontece é para o nosso bem. Então, nós somos hoje o que fizemos de nós ontem e seremos amanhã o que fizermos de nós hoje. Se hoje nós estamos sofrendo e não encontramos a causa do nosso sofrimento na atual existência, nós temos que buscar nas existências anteriores. E deixa eu tomar água porque a garganta seca e eu não consigo falar. Eu já disse que as penas não são eternas, né? Que a condenação eterna não existe. Aí o quarto susto que nós vamos ter é descobrir que não tem outra forma de ser feliz a não ser amar. Então a única forma de nós sermos realmente felizes é amando. Que não há condição da gente ser feliz vivendo distante do amor. Esse é um determinismo de Deus, é a vontade de Deus que nós sejamos felizes. E nós só seremos felizes quando nós realmente amarmos, quando nós perdoarmos, quando nós nos reconciliarmos com os nossos inimigos. Porque todos nós temos inimigos, né? Os inimigos ocultos, os inimigos encarnados, os inimigos desencarnados. Porque na nossa família pode estar lá o afeto, pode estar o desafeto, pode estar o inimigo, pode estar aquele com quem a gente muito ofendeu ou foi ofendido, porque está no Evangelho, segundo o Espiritismo, que o espírito reencarna sempre no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas. Então, aquelas a quem ele ofendeu ou foi ofendido, ou aquelas com quem a gente sempre amou e que a gente quer estar sempre junto, né? Toda família tem lá a ovelha negra da família, não tem? Tem, né? Porque não tem nenhuma família perfeita aqui na Terra, nós sabemos que não tem.
Porque não há ninguém perfeito aqui na Terra. O único perfeito que passou pela Terra foi o nosso querido Mestre Jesus, que veio ser o nosso guia e o nosso modelo. Então, Jesus é o modelo a que a humanidade pretende aspirar sobre a Terra. Pergunta 625 de O Livro dos Espíritos. Aí os nossos inimigos, eles podem estar entre nós, encarnados ou não, né? No livro Memórias de um Suicida, fala do Camilo Botelho. Camilo Botelho era o pseudônimo do Camilo Castelo Branco. E eles colocaram Camilo Botelho para não dizer que era o Camilo Castelo Branco. Ele havia se suicidado, ele ficou 52 anos no mundo espiritual, e aí todo mundo estava voltando e ele não. Só que chega um momento em que nós temos que voltar. Aí a própria consciência nos diz, está na hora de voltar. Um clamor dentro de nós diz que está na hora de voltar. E o Camilo ficou 52 anos no mundo espiritual e ele havia suicidado porque ele estava cego e ele veio cego novamente. Aí vem a lei de causa e efeito. Então, o nosso quinto susto é como fazer para ganhar o amor. Como que a gente vai fazer para ganhar o amor? A melhor forma é fazermos um firme propósito de mudança, que aí nós já temos condições de pedir perdão, de nos reconciliarmos, e nós vamos, e como eu disse lá atrás, nós vamos continuar evoluindo no mundo espiritual. André Luiz evoluiu muito no mundo espiritual enquanto ele estava lá, que ele escreveu 13 livros através de Chico Xavier. Maíse Braga conta que o André Luiz ele ficou 2 anos acompanhando o Chico e o Emmanuel para depois ele começar a ditar os livros. Ele ficou 2 anos acompanhando para aprender como é que se fazia. Eu acho que a maioria de nós assistiu o filme Nosso Lar, né? Aqui na Terra, ele era médico, só que ele chegou no mundo espiritual e lá ele não foi ser médico. Ele foi limpar, né, primeiramente, o chão. Porque aqui a gente pode ter um título, mas que de repente esse título não dá certo lá no mundo espiritual. Então vai ser sempre de acordo com o nosso grau de elevação. A encarnação é a prova de mudança. Quando a gente pede para encarnar novamente, é porque nós estamos querendo mudar. E todos nós vamos mudar, com certeza. Ninguém vai ficar eternamente no mal. Todos nós vamos evoluir. Todos nós evoluímos sempre um pouquinho. Primeira palestra, um pouquinho por dia. Primeira palestra que o Vicionato Alício fazer lá no Amor e Caridade, o senhor disse isso. Eu nunca me esqueci. Que todos os dias nós estamos evoluindo um pouquinho. Às vezes a gente acha que não, mas nós estamos evoluindo todo dia um pouquinho. Então, quando nós voltarmos para o mundo espiritual, nós vamos ver em que ponto foi que nós falhamos e nós vamos trabalhar mais esse ponto na próxima encarnação. E no livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, diz que uma existência é sempre solidária com a outra. Nós começamos a fazer um trabalho nessa e não conseguimos, nós vamos terminar na outra. E ele diz também que nós vamos sofrer no mundo espiritual, é o primeiro ponto lá dos 33 pontos do Código Penal da vida futura. Que nós vamos sofrer no mundo espiritual pelas imperfeições que não conseguimos nos despojar durante a existência corporal. Que aquele que tem 10 imperfeições, ele vai sofrer mais do que aquele que tem 3 ou 4 ou que não tem nenhuma. E lá diz assim também que a nossa felicidade, ela é inerente ao nosso grau de evolução. Quanto mais perfeito nós formos, quanto mais qualidades nós tivermos, mais felizes nós seremos. Quanto mais imperfeitos nós formos, quanto mais vícios nós ainda tivermos, mais infelizes nós seremos. E só existe uma pessoa que é responsável pela minha felicidade ou pela minha felicidade, que é a gente mesmo. A gente não tem que culpar o outro se a gente é feliz ou se a gente é infeliz. Nós somos o único responsável. E eu vou prestar contas dos meus atos como Mercedes. E cada um vai prestar conta dos seus atos, não pelos atos dos outros. Nós evoluímos socialmente, mas o progresso individual, cada um faz o seu. Está lá na questão 919A, que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Então nós temos que todos os dias fazer como Santo Agostinho fazia, fazer uma revisão do que é que nós fizemos durante o dia.
Então, aquilo que nós fizemos de bom, amanhã nós vamos fazer melhor. Aquilo que nós fizemos de ruim, amanhã a gente procura não fazer. Nós devemos nos questionar sobre o que é que nós fizemos que foi contra a lei de Deus. O que é que nós fizemos que prejudicou a mim e ao nosso próximo? O que é que nós fizemos que nós não ousaríamos confessar a ninguém? E ele diz assim também: se aprovesse a Deus nos chamar de retorno hoje para o mundo espiritual, será que nós teríamos o que temer diante de alguém? Porque aqui eu posso ter um pensamento agora e vocês não vão ver o meu pensamento, mas os espíritos vão ver o que eu estou pensando. E no mundo espiritual, pensou, o outro já está sabendo o que é que nós estamos pensando. Então vamos parar, vamos refletir o que é que nós estamos pensando, o que é que nós estamos fazendo e o que é que nós estamos falando. Agora nós vamos fazer a oração final. Então vamos, neste momento, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga que nos amparou e que nos assistiu, e que neste momento nós elevemos o nosso pensamento para os nossos familiares, onde eles se encontrarem, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Na hora do passe também, que cada um eleve o pensamento para esses seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, seus inimigos, para onde eles estiverem, também chegue até eles esse passe, essa energia que vem de Deus e que vem de Jesus e que serve de alimento para o corpo e para o espírito. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que possa aliviar o sofrimento de todos os que sofrem, encarnados e desencarnados. Pedir ao nosso Mestre Jesus que possa aliviar o sofrimento também dos nossos irmãos suicidas que buscaram essa porta falsa, que o sofrimento deles também possa ser amenizado. E vamos pedir a Jesus que nos dê força e equilíbrio necessário para nós trilharmos o caminho da evolução moral. E que nós possamos sair daqui hoje mais consolados e mais esclarecidos do que quando é que chegamos. E que o amigo e mestre Jesus, ele possa nos iluminar e nos conduzir hoje e sempre. Que assim seja.